vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda nécessaire com divisórias. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julie Betio, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda nécessaire cheia de divisórias que dá para carregar muita coisa. Essa aqui eu fiz com motivo de costura, tá? Porque a gente pode levar para o curso, pode carregar os nossos pertences, colocar tudo aqui. Mas vocês podem utilizar também para carregar maquiagens, remédios, enfim. Podem fazer ela desse tamanho ou podem diminuir o molde, fazer um pouco menor. Então fica a dica para vocês, assistam essa aula até o final que tá sensacional. Mas antes de mais nada, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esquece de deixar um like ao final do vídeo e também comentários com sugestões do que vocês gostariam de ver. Lembrando que eu tenho o Instagram, @juliebetio. Lá eu divido com vocês diariamente dicas sobre costura criativa. E eu queria te convidar também para conhecer o site da Belo Pano, é www.belopano.com.br. Lá vocês encontram uma variedade enorme em materiais, ferramentas para costura, vale a pena olhar porque tá recheado de coisa bonita lá. E agora então, vamos para o nosso vídeo. Vamos começar pelas medidas de corte da nossa nécessaire com divisórias, tá? Para fazer o corpo da nécessaire, tá? Eu utilizei esse tecido estampado, tá? E eu cortei um retângulo de 32 por 76 centímetros, tá? Essa medida eu cortei o tecido principal, a manta acrílica e o tecido do forro. A manta acrílica eu utilizei aquela estruturadora de bolsa, tá? Que não tem resina. Porém, vocês podem utilizar tanto uma R1 quanto uma R2, que também vai dar uma estruturação boa, tá? Cortadas essas três partes, eu peguei o tecido principal e a manta e fiz um matelassé para dar um detalhe até para prender o tecido principal na manta. Tá? Depois eu cortei o plástico cristal, que são as divisórias internas da nossa nécessaire. Então eu cortei 3 pedaços, ó, de plástico cristal, é aquele número 15, tá? Que eu tô utilizando aqui. As medidas de corte é de 19 por 32 centímetros cada pedaço. Depois a gente vai precisar para fazer a abertura das nossas divisórias, 3 pedaços de zíper, tá? De 32 centímetros cada um. Aqui estão os 3 cursores e para cada lateral do zíper a gente vai utilizar uma faixa de viés de tecido para dar o acabamento. Então aqui eu cortei 6 faixas de viés, ó, de 4 centímetros por 32 de comprimento, que a gente vai dar o acabamento no zíper. Em cada lateral deles vai ter um acabamento para prender nesta parte do forro. Também já fiz 2,20 metros de viés, que é o acabamento que vai ao redor, tá? Da nossa peça. 2,20 metros eu cortei do tecido do forro para dar um detalhe. Já cortei, aqui é interessante cortar ele enviesado, tá? O tecido. Então, para quem não sabe como fazer essa técnica, lá no meu Instagram, @juliebetio, tem um vídeo onde eu ensino cortar, como a gente deve cortar, qual que é a posição certa do tecido para corte, para ele ficar um viés mesmo, tá? Se vocês quiserem utilizar também aquele viés pronto, também pode, tá? Não tem necessidade de fazer o viés. Aqui então tem 2,20 metros. E peguei 40 centímetros de um pedaço de alça de corino, tá? Que a gente vai fazer estilo uma
maletinha essa necessaire. Mas se vocês não quiserem fazer ela usando essa alça, que ela vai ficar aqui na parte superior, tá? Não tem necessidade, pode apenas fazer ela de abrir normal. Aqui é só porque eu quis dar um charme até para carregar, como é uma necessaire grande essa aqui, então eu achei interessante a gente utilizar uma alça. Vocês podem fazer nessa medida ou podem diminuir essa necessaire, caso vocês queiram ela menor, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo uma sugestão para corte de uma necessaire menor também, tá? Mas essa aqui é excelente porque cabe um monte de coisa. Mais um detalhe que eu esqueci de dizer para vocês, essa aqui é a parte de baixo, tá? Da nossa necessaire, e essa é a parte da aba de fechamento. Então, nesta parte do fechamento, eu dei uma leve arredondada, ó, nos cantos, tá? Peguei um cone de linha e só larguei aqui para dar uma arredondadinha. Vocês podem utilizar um pires também, daqueles de xicrinha de café, sabe? Para fazer uma abertura um pouco maior, né? Mas eu usei o cone de linha mesmo para dar esse acabamento aqui. E se vocês quiserem, pode deixar quadradinho também no canto, fica super bonito. Então agora a gente vai para a montagem da nossa necessaire. Então nós vamos iniciar pela parte interna da nossa necessaire com divisórias. Eu peguei os 3 pedaços de zíper, tá? De 32 centímetros e as 6 tiras de tecido que a gente cortou de 4 por 32, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós precisamos dar acabamento em todos os lados do zíper. Então, vai 2 faixas de tecido para cada pedaço de zíper que eu tenho aqui. Lembrando, eu já troquei o meu calcador, tá? Para o calcador de zíper, mas se vocês não tiverem calcador de zíper, pode utilizar o calcador tradicional, que também vai dar certo, tá? Então aqui eu vou colocar direito do meu zíper com o direito do tecido, tá? Vou costurar de um lado, depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do zíper. Então agora eu vou colocar alguns clipes aqui para me ajudar no início da costura e nós vamos costurar todas as faixas de tecido. Pronto, já costurei então aqui as 6 faixas de tecido no zíper, ó, fica dessa forma. Agora eu vou no ferro, vou abrir bem as costuras aqui e já vou aproveitar para vincar, tá? Desta forma aqui, ó, vou passar uma bordinha e já vou vincar tudo no ferro, ó. Como se fosse um acabamento mesmo de viés, ó, no zíper. Então, vou aproveitar, já vou trazer passado, tá? Então, a gente vai passar dessa forma, passa uma bordinha e vira, sobrepõe, dando acabamento nas laterais do zíper. Depois, nós já vamos fazer a costura para prender nos pedaços de plástico da nossa necessaire. Então, agora eu vou pro ferro, depois eu volto para mostrar para vocês. Pronto, já fui ao ferro, já passei, ó, tá? As faixas. Uma dica bem importante para fazer esse viés quando a gente não tem, só tem apenas uma costura, tá? Eu utilizei essa caneta aqui, ó, que ela é cola, ela é uma colinha, tá? Que me auxiliou quando eu dobrei, tá? O acabamento, as faixas. Depois eu passei a colinha aqui para me ajudar a fixar. Fica mais fácil pra gente ir pra máquina, tá? Com o plástico principalmente, porque acaba deslizando, então às vezes o tecido só vincado com o ferro acaba ficando solto e daí dificulta na hora de costurar aqui. Então eu utilizei essa canetinha aqui, tem lá no site da Belo Pano, tá disponível para venda também. Ela é ótima para essas questões de zíper, algum viés, alguma coisa mais difícil que a gente precisa dar acabamento. E agora, então, vamos costurar. Vou pegar uma parte do meu plástico, tá? E um zíper. E nós vamos começar a costura.
Para dar o acabamento já, eu vou fazer a costura aqui, vou posicionar e já vou fazer uma costurinha rente, tá? Ao zíper aqui, essa costurinha em cima que dá um pezinho de máquina. Eu vou utilizar o mesmo calcador de zíper que eu já tô usando. Vou alinhar bem o meu plástico com o viés, tá? É importante isso para que não fique sobrando e não acabe entortando. Então, não sei se tá dando para ver aqui, eu alinhei bem o plástico com o viés da parte de trás, tá? Se vocês acharem necessário, também podem clipar, se tiverem aqueles clips maior que alcança, para não movimentar, porque o plástico escorrega bastante, tá? Então, eu vou começar prendendo aqui, peguei uma parte de plástico e uma parte de zíper e vou prender. Depois eu venho com a próxima aqui, ó, a gente vai montar a parte interna, tá? E depois mais um zíper e mais a terceira parte de plástico. Então, eu vou começar costurando aqui. Pronto, a primeira parte está pronta aqui. Agora, eu vou vir com essa outra parte aqui. Ó, o único cuidado que a gente precisa ter é de deixar os plásticos alinhados aqui, tá? Alinhados que eu digo aqui nessa posição, tem que ficar alinhadinho, porque eles já estão cortados na medida que a gente precisa. E depois a gente vai cortar essa sobra de tecido e zíper que fica aqui. Então, esse é o único cuidado que a gente tem que ter. E também lembrando de seguir alinhado com o viés aqui na parte de trás. Então, nós já estamos com os zíperes todos colocados com o plástico, ó. Esta aqui é a parte de cima da minha necessaire, que é a primeira, tá? Que ficou faltando este acabamento, porque depois a gente vai já costurar no forro, tá? E aqui embaixo, ó, é o final, onde não tem o lado do plástico que não tem zíper, é a parte de baixo da nossa necessaire. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente precisa dar um acabamento, tá? Na parte inferior de cada viés, tá? Mas por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar fazendo o acabamento sempre na parte de baixo do zíper, tá? Aqui sem o forro, então a gente vai passar uma costura nessa parte aqui do zíper, tá? Aqui na parte inferior deste aqui também e na parte inferior do terceiro, tá? Isso aqui é para dar acabamento. Por que isso? Porque depois a gente vai costurar esta parte de plástico no forro da nossa necessaire. Então, quando a gente for fazer a costura, a gente já vai aproveitar e dividir os bolsos. A gente precisa fazer um fundo para os nossos bolsos. Então, a gente vai já aproveitar e costurar e já faz o acabamento daí na parte superior de cada viés. Então, aqui nós começamos com a parte de baixo para dar o acabamento. Em cada zíper, tá? Na parte de baixo a gente vai dar o acabamento nesse e neste outro aqui, que é o nosso terceiro, tá? Pronto, então já fizemos o acabamento, ó, na parte inferior de cada viés, já temos 2 costuras em cima do viés. Os demais, então, quando a gente for colocar no forro para dar fundo para os nossos bolsos, a gente faz essa segunda costura
já e aproveita e faz uma única costura daí, tá? Então agora eu já vou pegar o meu forro, que já tá cortado aqui, e vou sobrepor os bolsos, vou conferir se o bolso deu certo no tamanho, tá? Ó, lembrando que se sobrou qualquer pedaço de zíper ou de tecido, a gente aproveita, já alinha o cursor. Se já não tá colocado, a gente já põe o cursor para não esquecer. É nessa hora que a gente precisa conferir isso, para depois, na hora que a gente for costurar, não ter nenhuma surpresa desagradável. Então aqui, ó, já fechou o meu bolso, ó, já tá alinhado com o meu forro aqui, tá? Já conferi, tá tudo certo, então agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar de lado um pouco essa parte do forro e nós vamos colocar a alça da nossa nécessaire na parte externa, que é essa aqui, ó, tá? Eu já tenho aqui as marcações, então o que a gente precisa fazer nesta parte? Nós precisamos marcar a colocação da alça, tá? Que eu já marquei aqui, eu vou explicar para vocês de que forma. Marquei 14 centímetros, vocês estão vendo que essa parte aqui é a parte arredondada, que é a parte da aba da minha nécessaire. Então, o que eu fiz? Marquei da bordinha aqui para cá 14 centímetros, já tracei aqui um risco, tá? Para demarcar que a minha alça vai a partir daqui, tá certo? Então, ela vai para frente, para a parte da frente da minha aba. Eu vou sobrepor ela aqui, depois eu mostro para vocês. E a outra marcação que a gente precisa fazer são dos botões de pressão, tá? De que forma que eu fiz essa marcação? Eu vou pegar uma fita métrica para mostrar para vocês melhor como eu fiz essa marcação. Eu marquei 6 centímetros, ó. 6 centímetros da parte superior aqui e 6 centímetros da lateral, tá? Fiz um pontinho ali. O meu botão de pressão deste lado vai aqui, do outro lado a mesma coisa, marquei 6 centímetros de cima e 6 da lateral. Então, já posicionei aqui os meus botões que vão na aba. Desta forma, eu fechei a minha nécessaire e já marquei aonde eu devo colocar, tá? Outra parte do botão aqui, que ficou de que forma? Ficou assim. Medindo de baixo, tá? Para vocês terem uma ideia, ela ficou com a colocação de 26 da parte de baixo, ó, da parte reta da minha nécessaire, tá? Que é o fundo, ficou de 26 por 6 da lateral, mesma medida, e aqui também a mesma medida, 26 e 6 da lateral. Então, eu sei que a outra parte do meu botão vai nessa marcação que eu fiz. Então, feitas as marcações, agora nós vamos começar costurando a alça aqui, que eu já tô com um pedaço aqui e eu vou sobrepor ele para vocês para explicar, ó. Esses 40 centímetros, qual é a marcação que eu faço? Eu vou costurar 9 centímetros para dentro, tá? Aqui assim, vou colocar um alfinete para vocês visualizarem. 9 centímetros e 9 centímetros da outra borda aqui também, tá? Feita essa marcação, a gente vai costurar de que forma, ó? Aqui da borda até aqui, tá? Vou costurar paralelo em cima dessa costura que a minha alça já tem um acabamento, tá? Já vou costurar aqui e a mesma coisa aqui deste lado. Vou costurar aqui também, ela vai ficar dessa forma, tá? Eu vou clipar a minha alça já vou fazer a colocação dela, vou costurar e depois já vou colocar os botões de pressão, tá? Para quem não tiver botão de pressão, pode utilizar um velcro, tá? Pode utilizar também daí no centro essa mesma marcação
E também você, ou se quiser, pode utilizar botão de ímã, também é uma boa opção. Só daí a gente precisa atentar que o botão de ímã vai na parte com o forro já, tá? Então aqui eu vou primeiro fazer a colocação, tá, da alça, depois eu faço a parte do forro, já vou sobrepor e a gente já faz a colocação do nosso botão de pressão, tá? Então agora vou fazer a costura da alça. Mais um detalhe importante, tá, que eu quero lembrar, ó, eu fiz a marcação dos 14 centímetros e eu vou posicionar a minha alça à frente dessa marcação, tá? Pra frente da aba, tá? Ela fica mais próxima da borda da aba da nossa necessaire. Outro detalhe, eu troquei a linha para fazer a costura dessa alça, porque eu tô usando uma alça de sintético, tá, pessoal? Ele é um couro sintético, então eu preciso usar uma linha específica. Normalmente para costurar sintético a gente usa uma linha de poliamida, que ela é mais resistente, é própria para isso. Então eu coloquei uma linha de poliamida número 60, que normalmente é a que eu uso. Mas se vocês forem utilizar uma alça de algodão, um outro tipo de alça, ou forem forrar uma alça de tecido, não tem necessidade, pode costurar com a linha normal, tá? Então eu já fiz as marcações aqui e agora eu vou fazer as costuras paralelas como eu comentei. Pronto, a alça tá costurada na aba. Agora, então, o que a gente vai fazer? Lembrando que a gente vai colocar apenas a parte de baixo do nosso botão, tá? Agora, então, eu já vou fazer a colocação aqui na marcação inferior, tá? Aqui, normalmente, vai o macho e aqui a fêmea. Então, eu vou colocar a parte do botão aqui embaixo, tá? E essa outra parte eu vou fazer a colocação quando eu tiver já com o meu forro sobreposto aqui, tá? Então, vou lá colocar esta parte do botão de pressão. Só mais um detalhe. Quem não tiver botão de pressão para colocar, pode utilizar velcro, fica bom também. Então, aí põe uma parte do velcro depois também, né? Quando tiver já sobreposto o forro. Mas tem que lembrar de, nessa hora, já fazer a marcação do velcro aqui e antes de colocar o forro, já costurar o velcro nessa parte inferior também, tá? Porque depois a gente já vai estar com o forro e bem aqui vai ter um bolso, então pode atrapalhar na hora de fazer a costura, é ruim, enfim, daí tem que acabar desmanchando a peça. Então é importante isso. E também o botão de ímã, pode utilizar também botão de ímã. Então essa parte também já tem que ser colocada agora, tá? Se for utilizar o botão de ímã. Então eu vou fazer a colocação dos botões de pressão, depois eu volto, mostro pra vocês e a gente já vai fazer a colocação do forro. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou a colocação do meu botão de pressão, ó. Já fiz a colocação na parte inferior. Aqui em cima, depois a gente só faz a colocação com o forro, tá? Vou separar essa parte, agora eu já tenho essa aqui do meu forro, ó. Já alinhei a parte dos bolsos, tá? Com a parte de baixo aqui. Clipei. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso prender esses bolsos aqui no forro. Porém, essa primeira parte aqui eu vou fazer somente o forro e o bolso de plástico, que a gente não costurou esse viés aqui, ó, ele tá aberto aqui ainda. Então, a gente vai fazer aquelas duas costuras paralelas para dar esse mesmo acabamento. Nesse primeiro bolso, tá? O bolso de cima. Então, eu vou fazer o quê? Vou costurar aqui, fazer as duas costuras paralelas e depois, para fechar os demais bolsos, eu já vou sobrepor a parte de fora da minha necessaire. Então, vamos lá.
pronto, então esta parte está pronta. Agora eu vou pegar a parte de fora, tá? Que já tá com as alças e os botões de baixo. E já vou sobrepor esta parte aqui, tá? Então, por que eu não fiz essa primeira costura já prendendo na aba? Porque vai dar quase em cima da nossa alça aqui, então iria atrapalhar essa costura, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou sobrepor, vou clipar aqui ao redor e vou passar uma costurinha de segurança todo ao redor da minha nécessaire, tá? Agora, então, vou fazer a costurinha de segurança bem na bordinha, para ela não aparecer depois com o viés. Pronto, já finalizei então essa parte da costurinha, tá? Tá prontinha. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos começar o acabamento final, que é a colocação, tá? Do nosso viés. Então, de que forma nós vamos fazer isso? Eu passei a fita de viés, ó, que nem eu falei pra vocês, eu cortei no tecidinho e passei ela, tá? Então, eu vou sobrepor aqui, tá? E vou começar a costurar. Eu gosto sempre de começar numa parte reta e de preferência no centro, que daí fica mais fácil para depois a gente poder dar o acabamento. O ideal já é fazer uma pequena bordinha aqui, ó, tá? Para dar o acabamento inicial, tá? Para depois, quando a gente for virar, já ter essa parte do acabamento. Eu vou clipar aqui no início. Essa parte que tem o plástico é mais chatinha de a gente fazer a primeira costura do viés, então tem que ir bem devagarinho para não deslizar, enfim, não acabar mexendo o viés e a gente não ter nenhuma surpresa desagradável. Então eu vou clipar aqui o meu viés logo no início pra gente dar sequência na costura e depois eu mostro pra vocês como ele ficou a primeira costura. Um detalhe importante, tá? A gente vai começar a colocação pelo lado interno da nossa nécessaire, depois quando a gente vira, a gente pode fazer o acabamento tanto na costura à máquina, quanto com pontos invisível à mão, que também fica super bonito. Aí fica a critério de cada um, tá? O viés, eu já sobrepus ele aqui, ó, e já abri a minha fita de viés. A intenção dessa primeira marcação é que eu costure exatamente nesse vinco aqui, que vai me dar um norte de uma costura mais reta e para o meu viés ficar uniforme na hora que eu for virar ele do outro lado. Então, eu vou começar a costurar, eu só clipei aqui logo no início, tá? Para me auxiliar e depois eu mesmo vou manuseando na máquina. Feita essa primeira costura do viés, a gente dá uma conferida, ver se ficou tudo certinho e já podemos começar a virar ele pro lado externo, tá?
vou fazer o quê? Vou dar o acabamento, tá? Vou no ferro, dar mais uma vincada aqui para me ajudar. E eu vou fechar na máquina por questão de praticidade, mas quem preferir pode fazer o ponto invisível que fica muito bonito. Então agora eu vou no ferro, dar mais uma vincada no viés aqui e já volto para a máquina para finalizar a nossa peça. Bom, agora, pessoal, que a nossa necessaire já está finalizada, eu vou fazer o acabamento, tá? Da costura dos viés que faltou, que nós já vamos aproveitar para dar o acabamento para os nossos bolsos, porque lembrando, a gente ainda tá com a peça inteira, ó, tá? Ó, então aqui eu preciso dar fundo para os bolsos. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Agora, aquela parte onde a gente não havia feito o acabamento, a gente vai costurar para fazer os fundos dos bolsos. Aqui nós já temos o viés colocado e o plástico preso, já fizemos o fundo. Agora a gente vai para os outros bolsos aqui. Vou começar por esse aqui de cima, ó. Vou fazendo o fundo aqui, tá? Vou fazer essa costura que falta. Fiz essa costura, agora vou fazer a próxima. Um detalhe importante, por que eu fiz depois de já estar preso? Porque daí eu já tô com o meu plástico mais seguro e tudo mais e já consegui fazer os fundos dos bolsos, ó. Então aqui nós temos um bolso. Aqui nós temos outro bolso e aqui nós temos o terceiro bolso fechado. Então, cada bolso é individual. Estamos com eles todos prontinhos, ó. E tá pronta e finalizada a nossa necessaire. Eu vou colocar os botõezinhos agora e depois eu volto para mostrar ela prontinha para vocês. Lembrando que a minha caneta é azul, eu consigo visualizar aqui, mas se não der para visualizar a marcação, vocês podem marcar 6 centímetros e 6 de cima e 6 da lateral. Finalizamos a nossa peça da aula de hoje, que é essa necessaire com divisórias. Ela ficou lindíssima e super espaçosa, olha só. Lembrando que lá na descrição do vídeo tem toda a lista de materiais e todas as medidas de corte para confecção dessa peça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e eu vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!